Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Henrique Iwao. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Ele que fez meu também. Obrigado, Henrique. Ele que fez um doutorado sobre música, filosofia da música, na UFMG, e a gente vai conversar sobre a música como arte. Infelizmente, a gente teve um problema técnico e não conseguimos transmitir ao vivo essa live. Então, a gente vai fazer a entrevista e depois colocamos no canal. E aí, as pessoas que estiverem assistindo podem fazer comentários, questões também. Fiquem à vontade, que depois a gente recupera tudo que vocês disserem aqui no vídeo. Tá bem? Henrique, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade aí para falar um pouquinho sobre essa tese, né, os resultados da sua pesquisa. Primeira coisa, assim, ela chama a música como arte, né? Mas assim que eu defendi a tese, né, teve o processo, uma das coisas que as pessoas falaram foi, bom, é um texto, é um título bonito, né? Mas assim, pensando academicamente, né, sobre o que é a tese, assim. Então acabou que quando eu fui, eu revisei, né? Daí na publicação tá a música como arte, significação musical e a ontologia da obra de arte de Arthur Danto. Então assim já diz qual é a minha base, né? Eu trabalho de ontologia da obra de arte do Arthur Danto e diz que eu estou preocupado com a questão da significação musical, que é uma coisa assim que para quem conhece Arthur Danto deduz, porque o Arthur Danto vai falar, né, que toda obra tem um significado. Então, assim, se a música faz obras, né, se obras musicais são obras de arte, então disso segue, né, que as obras musicais têm que ter significado. E a ideia, assim, era eu trabalhar a ontologia da obra de arte do Danto, principalmente a que está na A Transfiguração do Lugar Comum, né, no livro dele, que é um livro ótimo, assim, recomendo para todo mundo, para quem quer estudar ontologia, mas também para quem quer se divertir, porque é um livro realmente que tem camadas, assim, e dá para ler ele como uma coisa divertida, falando principalmente sobre pintura e escultura, né, mas usando esses exemplos para falar de maneira divertida e com vários episódios assim interessantes sobre arte em geral, né? E a minha ideia era, bom, o Danto diz ali, né, no livro dele, que a ontologia dele é uma ontologia geral. Se é geral, então vale para todas as artes, né? Mas, assim, tem um detalhe ali, né? Que ele está falando sobre obra de arte. Está dizendo o que é uma obra de arte. Então, ele não está falando exatamente sobre artes, só arte. Ele está falando sobre obras de arte. Porque, às vezes, as pessoas... A gente fala sobre arte, isso fica implícito, né? Em alguns discursos. Não, a gente está falando sobre obras de arte. Porque a gente pode falar sobre música e falar assim, bom, tem uma pessoa ensaiando ali uma coisa, ou estudando uma escala musical, né? Não está estudando uma obra musical, né? Só está fazendo treinamento, mas a gente diz, ele está estudando música, né? Então, assim, só essa pequena diferença. Então, assim, a questão era, se a música faz obras musicais e se a música é arte, então ela deve se conformar aos critérios que o Danto foi estabelecendo nesse livro, né, A Transfiguração do Lugar Comum, mas que ele resumiu muito, assim, depois lá para frente, após o fim da arte, né, que ele disse que ser uma obra de arte é ser sobre alguma coisa e incorporar seu sentido, né? Que ele fala assim, as obras têm significado incorporado, que seria mais resumido ainda, né, 2 palavras. Mas que, assim, que no livro A Transfiguração do Lugar Comum é uma exposição longa, assim, e é difícil, assim, não é difícil, mas é trabalhoso chegar numa formulação de definição mesmo, assim, tipo, no sentido analítico de definição, assim, precisa ter isso, essas são as condições necessárias suficientes para ser uma obra de arte, né? Mas aí eu achava que tinha vários problemas interessantes que surgiriam se eu pegasse e falasse, Danto, eu acho legal, eu discordo que é fácil adaptar
e tratar desse assunto da ontologia da obra de arte para a música, assim, não é simplesmente trivial, não é simplesmente eu falar assim, não, ele já resolveu lá, porque ele falou com exemplos de pintura e escultura, principalmente, literatura também, já está resolvido. É igual em música, né? Assim, não tem nenhuma questão interessante. Então, na hora que ele fala que seria fácil transpor para outros domínios da arte, é isso que eu digo lá na introdução, que eu discordo disso, porque senão eu nem tentava fazer essa tese, né? Assim, E foi isso, assim, eu fiz a tese de 2019 a 2023 lá no FMG, né, orientado pelo Rodrigo Duarte, e com muitos colegas também, né? Aí acho que antes de adentrar, posso falar que também foi um processo legal fazer essa tese de doutorado, que eu me senti acolhido, assim, fazendo. Além de ganhar bolsa, né, eu me senti assim que realmente eu pude experimentar certas coisas, tentar certas coisas que eu estava interessado, dialogar com muita gente, né? Henrique, deixa eu te perguntar, você é músico também? Eu sou músico. Eu sou músico. Inclusive, eu fiz a graduação em música e composição na Unicamp, 2001, 2006, né? Aí eu fui tentar ser músico no mundão afora, né? Principalmente em São Paulo ali. Só que em 2010 eu fiz um mestrado em musicologia, que às vezes as pessoas chamam a área que eu fiz de sonologia, mas que é uma musicologia de coisas mais contemporâneas, né? De música não convencional, por exemplo. Então eu trabalhei, por exemplo, música eletrônica com colagem. Tipo, música que usa outras músicas como material para fazer música, né? Assim, colagens musicais. Aí fiz meu mestrado, terminei em 2012. Aí eu só fui tentar de novo o doutorado pouco antes da pandemia, assim, né? E aí eu tentei na filosofia, porque eu estava mais interessado em filosofia, porque é isso, assim, eu acho que foi mais atraente e foi feliz, porque eu sempre gostei de filosofia, claro, né? Mas eu me senti acolhido e eu consegui mergulhar, assim, na filosofia, né? E aí a parte da orientação, né, que você falou, a gente conhece os textos do Adorno, né, sobre o Adorno do Rodrigo Duarte, esse trabalho dele de filosofia da música. Como é que foi para você trazer o Arthur Danto para a sua pesquisa? O Rodrigo, ele traduziu um livro do Arthur Danto, né? O Descredenciamento. Agora eu não vou lembrar o nome, né? Posso deixar indicado depois. Mas ele traduziu. Então, ele conhece o Danto, mas foi mais por uma abertura dele, né, para esses assuntos, para assuntos diversos e por acolher pessoas que também estão tentando fazer essa passagem pela filosofia vindo de outros lugares, né? Que acho que foi mais por aí, assim. Então, por exemplo, nessa tese não tem Adorno, né? Assim, né? Não tem Flusser, né? Que é outra coisa que trabalha bastante. Então, não foi essa a entrada, né? Pela temática, né? Mas, por outro lado, eu estava falando assim, a gente colaborou um tanto durante o processo. E, então, assim, uma coisa importante o Rodrigo eu ainda participo desse grupo, né? Modos de presença nas artes, né? E é um grupo de pesquisa dele que ele fez uma proposição assim, de diferentes modos de presença nos fenômenos estéticos, né? Não é só nas artes. Mas e aí, então eu comecei a trabalhar nesse grupo o que seria a irrepresentação, porque ele fez um diagrama e aí a parte sonora estava ligada ao que ele chamou de representação, né? E ele escreveu uns textos sobre isso, né? E trabalhando no grupo, a minha parte ficou assim do tipo, tá, mas eu queria me perguntar, assim, de uma maneira, do meu jeito, de maneira mais detalhada, assim, o que é esse canto desse diagrama, né, e representação, que é representação, apresentação e representação e representação, né? E aí, assim, eu comecei assim, porque eu não queria que a parte do som e da música ficasse ligada à irrepresentação no sentido assim, de uma coisa irrepresentável, inefável, aquela tradição da filosofia que diz que a música é algo de interior, né? Assim, que se confunde com o próprio sujeito quando escuta,
ou que diz que a música tem algo que é impossível de dizer, né? Assim, que o significado dela é impossível de dizer o significado dela, assim. Isso são coisas assim que estão fora do jeito que eu penso música e fora. E aí eu comecei a, então assim, eu usei esse trabalho sobre representável para entrar no assunto da significação em música. Porque, entendi, tem toda uma tradição no romantismo de dizer que o significado da música é que ela não tem significado nenhum, que ela transcende, né? E eu queria falar assim, bom, isso é muito... Não dá para dizer que música, principalmente música instrumental, que não tem letra, né? Música instrumental de conceito, por exemplo, que tende a ser considerada abstrata, né? Não dá para dizer que todas elas falam sobre algo que não que o significado delas é algo que não se consegue falar, sabe? Assim, ou que elas falam sobre algo que não se consegue falar. Então, então assim, teve esse trabalho assim de desvendar o que era o representável, né, de tentar destrinchar isso, que foi um catalisador, né, assim, um disparador para a questão do significado musical. E porque eu queria também já escrever a tese com essa ideia de que certos assuntos iriam disparar outros, iriam ajudar a disparar outros assuntos, assim. E aí, assim, até na introdução eu escrevi, assim, ó, é uma ideia de encontro. Eu me encontrei com o assunto e representação, por exemplo, do Rodrigo Duarte, né? E eu mergulhei nesse assunto, fui tentando resolver ele, mas sabendo, assim, olha, alguma hora ele vai me permitir chegar na significação musical, na questão da significação musical. E quando ele chegar na significação musical, eu trabalhei ele e agora, assim, eu posso abandonar esse primeiro da representação na tese, né? Assim, porque e aí continuar com significação musical. Ou seja, juntando o trabalho no grupo de pesquisa com o trabalho de escrita do capítulo, né? Assim, E, assim, pensando no pessoal que vai assistir, que está assistindo, questão da significação, o que é? É só a arte que tem significação para o Danto? Como é que funciona essa questão, assim, falando de uma maneira mais genérica, né? Do problema da significação. O Danto, porque o Danto ele começa o livro dele, A Transfiguração do Lugar Comum, falando sobre os indiscerníveis. E aí ele vem com vários experimentos de pensamento que dizem assim, bom, na arte contemporânea uma coisa pode ser arte e uma coisa indiscernível, essa primeira coisa, pode não ser arte. E como que você sabe? Você sabe porque você atribui o status de arte para um. E assim, preferencialmente é correto atribuir aquele status de arte. Quer dizer, se você tem uma caixa, que ele gosta muito da Brillo Box, né? Que ele teve uma espécie de epifania quando ele viu a exposição da Brillo Box lá na década de 60, do Andy Warhol, que é uma caixa de madeira, mas que ela simula ser uma caixa de supermercado, né? De uma maneira muito próxima. Então ele diz assim, olha, se eu tivesse a caixa de supermercado e a caixa da Brillo Box, seria indiscernível. Quer dizer, não é que seria indiscernível, porque na verdade sabe, se tivesse uma do lado da outra, daria para saber qual, né? Daria para fazer testes, daria para discernir as duas. Mas assim, dentro de uma janela de indiscernibilidade, ou seja, dentro de certas condições que são relevantes, a gente pode considerar elas como indiscerníveis, né? Pô, não é a aparência que é o importante aqui, né? Eu trabalhei essa ideia, esse conceito de janela, né, para melhorar um pouco o papo do Danto sobre indiscernibilidade, deixar mais preciso, né? Assim, mas se eu considero que é igual, então eu atribuo um significado. Essa ideia, assim, né? Aquele objeto artístico ele tem um significado. E aí o Walter Menon, né, que é professor na UFMG, e a gente fez um grupo de estética analítica durante um tempo junto ali para estudar Danto, Goodman, Volheim. E aí ele falou assim, bom, a gente sempre atribui um significado mínimo para as obras de arte, que é dizer que é arte. Né, assim, e quando a gente pergunta o que é aquilo, a gente fala, bom, é arte, assim, a gente coloca ele num espaço da arte, um espaço de falar sobre arte. Então, por exemplo, mistura um pouco, é engraçado essa coisa do significado, porque quando a gente começa a perguntar sobre significado, fica um pouco misturado, confuso, né? O que é aquilo? É arte.
Mas é arte por quê, nesse caso? Não é porque é evidente que é arte. É porque a gente atribui o status de arte lá. E é correto atribuir esse status de arte. Né? Assim, é correto dizer que uma coisa que é arte é arte. Mas no caso do Danto, ele quer trabalhar exemplos em que visualmente ou sonoramente não é assim evidente. Né? Não é convenientemente diferente do mundo. Né? Então, por exemplo, se você pega um gravador, faz uma gravação de campo, né, de um ambiente sonoro. E aí você toca isso para as pessoas. Não tem tanta diferença assim entre... Tem diferença, mas, de novo, né, assim, não tem tanta diferença assim entre aquela gravação e as pessoas irem naquele espaço que você gravou e ouvir aquele som. Se isso fosse possível, né, assim, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é de intenção. Essa intenção para o Danto, ela atribui um significado àquilo ali. Então, mas o problema, assim, no caso de uma gravação de campo, qual é o significado? Assim, a ideia era responder a isso. Uma das coisas que pode responder e que eu falei assim, ó, que o Walter estava chamando de significado mínimo é que, assim, uma das coisas que a gente sabe que é que aquilo é arte. Então, aquela gravação de campo não é o som, simplesmente os sons daquele lugar. Primeiro porque não está naquele lugar, né? Então já tem um deslocamento. Depois, assim, o que eu trabalhei foi que músicas comumente exemplificam coisas. Em que sentido? O Beardsley, ele fala, né, que o significado musical é válido dizer, né, que exemplificar certas coisas conta como significado, né, assim. E o que ele quer dizer com isso, assim, se uma música tem um certo dinamismo, certas frases, ela possui essas frases, mas ela também chama atenção para aquelas frases. Ela se refere àquelas frases, né? E isso é uma operação simbólica que ele está defendendo como uma maneira de significar, né? Por quê? Porque a gente pode falar sobre essas frases, a gente pode simbolizar essas frases, né? Discutir se uma frase é parecida com outra ou não, comparar, e assim por diante, né? E ele pegou muito também a coisa da exemplificação da filosofia do Nelson Goodman no Linguagens da Arte, né? Que foi um livro que eu li bastante, assim, que também é um livro bem legal, assim. Porque, assim, existem músicas que a significação é fácil você falar sobre elas, né? Assim, porque elas tratam sobre coisas mais fáceis de falar. E às vezes fica parecendo que a música conceitual, que chega mais perto da arte conceitual, é mais fácil de falar, porque tem um conceito. E quando você sabe o conceito, você fala, é sobre isso, sobre aquele conceito, né? Então, por exemplo, um colega meu, Aquiles Guimarães, ele tem uma música que chama A Vida dos Nossos Animais. Aí basicamente, ele pegou umas gravações de YouTube, de lugares assim, bem simples, de animais, fazendo música, por exemplo, tocando piano, fazendo coisas toscas, assim, em instrumentos musicais. Então é uma coisa muito caricata, né? Mas, então, assim, além da coisa caricata, da coisa simples, né, dos gestuais simples que os animais fazem, né, e misturam com os gestos sonoros deles, né, um cachorro late e tal. O que ele está querendo falar com aquilo? Ele está querendo comentar sobre o que é ser compositor, de uma maneira irônica, sarcástica, né? Então a gente consegue, é fácil você fazer um discurso em cima disso, né? Mas, por exemplo, às vezes você tem uma música que o compositor vai dizer, não, mas eu só quis trabalhar esses motivos melódicos aqui, né? Esses ritmos. Então, toda a ideia de trabalhar significação era falar, tá, mas esses motivos, esses ritmos não são uma coisa assim que a gente não consegue falar, entendeu? Assim, que a gente não consegue falar sobre isso. A gente consegue, só que muitas vezes a gente não sabe o que está sendo exemplificado, ou seja, o que está sendo empregado de maneira intencional, né? E poética, né?
E muitas vezes a gente não tem o vocabulário, né? Ou então está sob operações simbólicas que a gente não domina. Por exemplo, às vezes, questão de notar em partitura ou em outras coisas, né? E além disso, assim, só para tentar fechar, não sei se ficou muito confuso, mas aqui também a arte, ela tem uma coisa que ela é muito saturada, ela é muito... É difícil de dizer, às vezes, o que é relevante e o que não é relevante. O Goodman trabalha muito isso, né? Ele que vem com essa ideia. Então, numa pintura, você não sabe se é relevante que o pincel saia, que você viu em algum traço o pincel saindo um pouco antes ou depois, assim. Tudo pode ser relevante. Vai ser relevante dependendo da intenção do pintor, né? Que ele teve. Você vai ter que... Ou da sua leitura sobre a obra. Por isso que eu acho que, assim, às vezes, isso gera dificuldades, assim, na arte, mas não acho que seja uma dificuldade, assim, que ali tem uma impossibilidade ou tem uma coisa que foge a todo o significado. Só porque é difícil mesmo, sim, né? E vem cá, duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é se você quiser falar um pouco sobre a estrutura do seu texto, a organização ali dos capítulos. E a segunda, se você analisou obras, quais foram, o que você pegou de material para analisar? Tá, A estrutura é interessante, viu? Porque eu tinha essa ideia de que o meu texto devia incorporar os encontros que eu tive, né, durante o processo de pesquisa. Então é isso. Então, o capítulo que é sobre significação musical, ele tem esse começo que está tentando falar o que é representação. Esse é o começo o começo da tese, é isso. Eu não estou nem nem falando sobre o Danto, assim, estou falando tentando resolver para mim o que é representação lá no quadro do Rodrigo Duarte. E aí eu vou buscando autores. O Goodman fala que exemplifica, né? Fala tal coisa, o Beardsley fala tal coisa. Daí eu tendo assim, eu acho que a saída do Beardsley é legal para a música, né? Falar que a música exemplifica certas coisas. Mas ele fecha também, ele diz que exemplifica dinamismos. Então, não quero isso, eu quero ter certeza que essa é uma boa solução. E aí, quando eu estava me certificando que isso é uma boa solução, eu comecei, como eu imagino que as pessoas comecem, quando elas começam a falar sobre o que significa uma coisa, a realmente ficar confuso, assim. Como que a gente usa a palavra significar e o que significa, né? Então, não é uma coisa tão comum que a gente fala, mas quando a gente fala o que significa isso, muitas vezes é por que você fez isso, né? Assim, então, a gente usa a palavra de várias maneiras. Daí eu comecei também a entrar numa onda de terapêutica wittgensteiniana, assim. Tá, que tipo de frase eu posso usar significar? Aí tem um trecho inteiro de terapêutica lá, assim, do tipo, quando eu pergunto sobre o significado de música, de que maneira eu pergunto? Daí eu comecei a fazer exemplos, pensar exemplos, assim, né? E aí, então, tem esse corte. Então, assim, a estrutura do capítulo ficou assim, perpassada por esses encontros para chegar no final, né, e falar assim, não, eu quero usar a ideia de exemplificação mesmo, para complementar e para explicar também depois porque é que a música se consolidou como uma coisa, a música assim, né, na tradição de concerto, muito modernista, automodernista, né, muito abstrata, muito formalista, né? Que é uma coisa que, assim, hoje em dia, assim, está muito menos forte, né? Mas que, assim, que dominou muito o pensamento musical, né? O formalismo e tal. Mas por quê? Porque o formalismo é uma preponderância da exemplificação, né? Como maneira de fazer as obras. Ela poderia também, assim, se referir a coisas que estão no mundo, ou tentar articular de maneira análoga a certos discursos, né? Quer dizer, mas ela se... Claro, esse é o grande trunfo da música, né? Ela quer desenvolver uma espécie de linguagem própria, né? Com os elementos próprios. Mas, enfim, então eu incluí isso, né? E no capítulo 2, porque eu
eu tinha lido de uma maneira meio equivocada, de uma maneira rápida, o Danto, um dia. Estava lendo os trechos, eu estava ali e falei assim, não, mas não é possível que ele disse isso, né? Porque tem uma hora que ele... ele diz que a obra de arte é interpretação. É isso que ele queria dizer. Mas eu tinha lido o Berkeley nesse dia, sei lá, na semana, e eu li como se estivesse falando que a obra de arte é percepção. É justamente o que ele não está dizendo, né? Percepção. Só que eu fiquei com isso na cabeça, assim. E aí eu fui consultar o Berkeley. E aí eu falei, pô, não, isso entrou, isso aqui atravessou, sabe assim, atravessou a escrita. Atravessou por quê? Porque também era uma maneira de escrever o capítulo inteiro sobre o mundo da arte, que seria uma maneira de articular a história da arte, né, e os contextos históricos da arte e as teorias sobre arte, né, chamar isso assim, quer dizer, tem gente que substitui isso por o mundo da arte, tem várias formulações possíveis, né, do mundo da arte. Mas eu falar sobre isso sem passar por Hegel, que era uma coisa também que eu não queria passar por Hegel. Muita gente passa por Hegel, o Danto mesmo, ele passa por Hegel para falar do fim da arte, que tem a ver com esses assuntos. E eu falei assim, não, olha só. Primeiro porque o Danto tinha um texto lá que falava do mundo da arte como espaço das razões do artístico, né? E que resolvia alguns problemas de uma maneira parecida, assim, daí tem que ler a tese ou falar mais sobre isso, com que o Deus no Berkeley resolvia alguns problemas. Então eu comecei assim o capítulo 2 também falando um pouco, fazendo um pouco uma aproximação entre Danto e Berkeley, e deixando isso rolar. Só que diferentemente do capítulo 1, que o assunto era importante, e representação era importante, Deus em Berkeley, ou empirismo britânico não é importante. Então eu fiz uma estratégia assim, de tipo, uma vez que aquilo disparou até onde eu chegaria no texto, joga fora, assim, sabe? Acabou, segue o texto, né? Assim, essas duas coisas assim que eu fiquei feliz de incluir, que eu acho que é uma coisa de estratégia. Eu queria fazer texto em parágrafo numerado, né? Então o capítulo 2 e o 3 é em parágrafo numerado. Mas eu subdividi em 3 sessões e tal. E o capítulo 1 e o 4 é em sessões maiores, né? Sim. Tem 10 sessões o primeiro, tem 11 o quarto, né? Mas, ou seja, teve um tanto de experimentação formal, porque meu interesse era também conseguir fazer isso. Os parágrafos, por exemplo, ajudam você a fazer coisas assim, que exigem um pouco do leitor, é verdade. Mas, por exemplo, assim, você está dizendo no 32 você está falando uma coisa, você fala assim, porque no 20, né, teve tal argumento. Você consegue incrustar e separar os argumentos melhor, assim, para poder fazer esses jogos de referir as coisas, assim. E eu achei isso bem legal de fazer, assim, sendo sincero. Eu sei que tem esse problema, né, e aí, na qualificação, né, o Jean-Pierre Caron e o Walter Menon apontaram, falaram, tem coisa que tá difícil, tá complicado. Aí foi um processo, assim, de continuar fazendo a mesma coisa, mas de ajustando, aparando, facilitando certas coisas, para chegar num texto que não abandonava essa ideia, né, mas que conseguia articular de uma maneira compreensível. Então, eu acho que... e daí, assim, a outra ideia que era assim, como é um doutorado, eu não quis fazer capítulos explicativos propriamente ditos. Então, não tem um capítulo que explica o que é a teoria, que é a ontologia do Arthur Danto. Ele refere ao artigo do Noel Carroll, na introdução, que tem um bom resumo, ótimo resumo, inclusive, e tem essas referências, e quando precisa tem explicação, mas não tem uma preparação, assim, tipo, olha, vai ser assim. Já entra nos assuntos e vai tentando, quando acho que precisa de um assunto, explica. Às vezes até retoma uma explicação para uma outra coisa. Isso foi uma coisa que a gente discutiu, e foi tudo bem, assim, e teve espaços na FMG por isso que eu achei que foi legal, que teve espaços para fazer isso. Teve seminário permanente de estética, em que eu apresentei um pedaço de um capítulo,
Eu apresentei no GT de Estética da Ampof também um pedaço do último capítulo. Eu apresentei no modo de presença, né, no grupo de pesquisa, eu apresentei também. E nos encontros lá que a pós-graduação da filosofia tem, que faz tipo um congressinho, assim, Então, assim, eu tive essa oportunidade porque eu estava testando, assim, também, assim, do tipo, tá, é tudo bem, como é que tá, né, assim, qual que é até onde que eu vou sem alienar quem está lendo, né, assim. E no final também eu queria que a conclusão, então, pô, já que está modular, assim, né, e exige um certo trabalho, na conclusão eu vou fazer uma conclusão que realmente relê tudo, assim, faz um resumão, assim, de 3 páginas, assim, sabe, assim, com todos os tópicos indicando mais ou menos onde é que tá, assim, e que faz parecer que o todo tá super seguindo, assim, que claramente não está, mas aí eu consegui fechar que eu achei um formato legal também, e deixar a introdução para também comentar, assim, como que eu fiz o capítulo 1, como que eu fiz o 2, como que eu fiz o 3, como que eu fiz o 4, mais do que realmente fazer um resumo dele, sabe, assim. Então isso foi... Depois se você quiser voltar nisso, né? E das músicas, né? O capítulo 1 e 2, como o 1 é sobre significação musical e o 2 é sobre o mundo da arte, e daí depois eu vou formular mundo da música, que é, assim, como eu pensei o mundo da arte como espaço das razões do artístico, ou seja, como que a gente fala sobre arte, como que a gente diz que como a gente fala sobre uma obra de arte específica, como que aquilo vai para os livros de arte, como que aquilo é apoiado por certas teorias e tal. Então, o mundo da música é um subgrupo, né, do mundo da arte, né. Então, esses dois eles ficaram bem, assim, mais voltados para a teoria, né. Então, eu não estou conseguindo nem lembrar direito exemplos, mas tem exemplos. Mas é assim, aqui o capítulo 3 tem muitos exemplos. Por quê? Porque o capítulo 3 é sobre os indiscerníveis, que é isso, assim. Eu dei o exemplo já, né, da gravação de som e do som gravado, do espaço que estava rolando aquele som gravado, né? São indiscerníveis, né? Assim, nesse sentido. A gente pode tratar como coisas indiscerníveis. E aí eu queria que o capítulo 3 fosse um embate entre a ideia de indiscernível e vários exemplos. Então, tem muitos exemplos. E esses exemplos geralmente são de música mais experimental mesmo, né? Que eu atuo na cena de música experimental. Tem exemplos meus, porque eu acho que isso sempre, né? Sempre foi assim, não é só porque eu fiz doutorado em filosofia. Eu já tinha isso, assim, que eu sempre refleti muito sobre as coisas que eu fazia, então tinha esse vai e volta de filosofia e música, e eu ficava um pouco... Eu não queria fazer isso, assim, de uma maneira meio jogada, como... tudo bem, pode ser legal também, que os artistas em geral fazem, mas eu queria ir mais a fundo, assim, do tipo, tá, mas é consistente isso que eu estou pensando aqui? Alguém pode me derrubar essa ideia dando um argumento contrário, sabe, assim, pensando mais desse jeito, assim. Então, tem vários exemplos de coisas minhas também. Deixa eu pensar. Uma coisa legal para dar de exemplo. Isso é importante. No capítulo 4, o grande exemplo musical é o 433 do John Cage, né? Por quê, né? Porque é uma música feita de silêncio. Então eu queria comparar o 433, que é uma música de silêncio, com as Below Box do Andy Warhol, que é o exemplo que faz ter essa vontade de escrever um livro sobre ontologia da obra de arte, né? Ele fala disso, ele fala que ele encontrou aquilo. Então, eu falo assim, será que a gente pode pensar essa mesma importância no domínio da música? Daí fala do John Cage. Aí, só que no capítulo 3 eu estou mais assim, olha, será que os artistas conseguem aproximar, no final chego nessa ideia, será que os artistas conseguem aproximar arte e vida? Aí como que eles tentam fazer isso?
Porque tem um problema, quando você trata uma coisa como arte, se ela, por exemplo, duas coisas muito parecidas, né? Um som ambiente, né, que tem uma intenção, que é um silêncio, o músico fazendo silêncio, mas você está ouvindo o som ambiente. E se não tivesse músico, se eu estivesse ouvindo só o som ambiente. A intenção é totalmente diferente, né? Mas imagine um músico que quer tocar um conceito silencioso, mas que ele quer tocar aquele conceito silencioso porque ele quer aproximar a arte e vida. Né? Ele quer romper as fronteiras entre a arte e a vida, certo? O problema é que você não pode tratar aquilo da mesma maneira que você trataria uma coisa da vida. E você não vai fazer isso, porque tem um músico ali, você sabe que ele é um músico. Então, é meio que uma coisa exclui a outra. E o Danto insiste muito nisso, né? Assim, se você tratar como arte, você está tratando arte justamente porque não é mera coisa da vida, né? Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, isso não é música, ouve um barulhão, isso não é música. Muitas vezes, elas não estão exatamente dizendo que aquilo não é música, estão dizendo assim, isso é muito ruim, ou isso eu não gosto. Porque, por exemplo, se a pessoa achasse que o barulhão não fosse música, ela ia lá, até checar se tem alguma coisa errada, se tem alguém pavimentando a rua, sabe, assim, com uma britadeira. Ela não faz isso. Você entende? Por quê? Porque uma coisa meio que exclui a outra, né? Assim, o comportamento da gente é diferente. E aí essa história assim de aproximar uma coisa da outra, eu queria falar porque sempre tem esse tropo, né, do arte e vida, né? Então, como é que um artista tenta aproximar uma coisa da outra, né? Assim, como que ele tenta fazer coincidir uma coisa do mundo real e uma coisa que é arte? Geralmente ele transforma em arte, mas isso é suficiente, né, para romper, porque isso vai mudar o comportamento das pessoas em relação àquilo, né? Mas eu acho assim, trabalhando isso, eu cheguei nessa coisa que eu acho legal, que assim, uma vez que você faz isso, as pessoas podem imaginar que elas estão vendo arte em lugares que não tem arte e mudar o comportamento delas, se aquilo for desejável. Por exemplo, tá uma barulheira, mas eu quero ouvir aquilo como música. Será que eu consigo? Eu consigo me comportar como se aquilo fosse música e não um barulho? Então, assim, você consegue, de certa forma, chegar numa solução dantiana, assim, né, para essa história da aproximação da arte e vida, por essa via, pelo menos foi o que eu cheguei, né? E eu cheguei pensando assim, eu estava organizando um evento aqui em Belo Horizonte que chama Praça 6. Esse é o exemplo musical, assim, né? E no Praça 6, assim, é um show de música de barulhenta e música experimental na Praça 7, aqui no centro de Belo Horizonte. A gente faz uma vez por ano, que dá muito trabalho. Mas aí tinha essa história que eu estava lendo o livro A Cidade e a Cidade, do China Mieville, e que tem duas cidades, né? Mas só que as duas cidades estão no mesmo lugar, né? Então, assim, é só assim, uma cidade existe numa rua tal e a outra cidade é na rua tal, mas você não pode passar de uma a outra, você tem que fazer todo um caminho para uma alfândega e passar para outra. E aí você tem que ficar desvendo a outra cidade, porque você não pode ficar participando da outra cidade. Tem uma história assim, né? E aí eu fiquei com essa história assim, ali é uma espécie de lugar artístico diferente, né? Belo Horizonte, né? Mas os Belo Horizontes não entendem aquilo, então eles acham que tá rolando barulho ali, que tem gente consertando coisas, não fazendo concerto de música, mas consertando coisas. Aí a gente fez uma brincadeira em cima disso, né? Assim, enfim, aí esse é um exemplo, assim, por exemplo, que me instigou a fazer uma coisa engraçada, né, de divulgação divertida do evento, mas que tinha esse assunto da diferença entre arte e vida, né, assim, por trás essa história do Indiscerníveis do Danto, e que tratava não de música, mas tratava de uma situação em que música é apresentada, que eu acho bem legal, e tratava de música no sentido, assim, que as pessoas às vezes confundiam coisas, né. Então, por exemplo, num show do 2-3, que é o Jean-Pierre Caron e o Magno Caliman, foi, não sei, eu não lembro quando, eles estavam tocando e teve um cara ali no terceiro andar de um prédio que tirou para fora um esmeril e começou a trabalhar no esmeril dele, porque ele se identificou, assim, falou, se tá rolando esse barulho, eu posso fazer o meu também, sabe? E Henrique,
Uma coisa que eu queria perguntar, a palavra ontologia, que me parece que, junto com a significação, conceitualmente, elas são as que ajudam você a organizar de um lado e do outro o pensamento desenvolvido ali na tese. Fala um pouco mais sobre essa questão da ontologia da obra de arte ali. Tem como se fosse uma ontologia do John Cage, por exemplo, nessa obra que você analisou. Como é que funciona isso? Falar a partir do Danto, né? Mas, assim, em geral, você tem na filosofia da arte, é uma coisa que o Danto mesmo acha que não tem nada a ver com estética, que é ontologia, que é filosofia da arte, assim, trabalhar com questões ontológicas no sentido definitórias mesmo, assim, o que é arte, o que é obra de arte, né? E o Danto acha que não tem a ver com estética quando ele escreve o Transfiguração do Lugar Comum, porque no sentido assim de não são diferenças perceptivas que vão ser relevantes para você dizer se é arte ou não é arte, dado que existem coisas como a Brillo Box. Por exemplo, dado que existem coisas como 4:33 do John Cage, que são 4 minutos e 33 de silêncio, e que soam igual se o músico não estivesse ali, em tese, né? Então, não pode ser o conteúdo sonoro, a diferença entre aquilo ser música ou não ser música. Então, uma definição do que é uma obra de música não pode ser baseada se o conteúdo é musical ou não. Então, assim, ele começa a trabalhar a partir daí. Ele começa a trabalhar a partir desses exemplos mais problemáticos mesmo, né? E tem outras propostas, né, de ontologia da obra, de outros autores, né? Mas eu trabalhei a partir daí. O meu interesse era justamente, né, partir desse campo problemático aí, né? Assim, e que vai adentrar em questões do tipo, tá, então a história da arte, a teoria da arte que permite você tratar 4:33 como música é relevante. Ela é um componente do que faz aquilo como música. Quer dizer, a gente tem o dever de tratar aquilo como música, ou seja, aquilo é música, né? Porque existe toda uma prática social, artística, histórica que monta, né? Que monta essa situação. Então, eu acho que essa foi minha entrada. Porque daí, logo em seguida, eu já fui desmembrando esses aspectos da ontologia do Danto, alguns aspectos, para trabalhar os problemas. Então, por exemplo, se ele é neorrepresentacionalista, nesse sentido assim, olha, a obra incorpora um significado, ela fala sobre algo, né? Qual que é esse significado em música? O que a música está falando ali, né? Aí por isso que tem o capítulo sobre significação. A obra está num contexto artístico, teórico, histórico. Então, então vou falar sobre o que é esse contexto. Eu acho que esse contexto tem a ver com o mundo da arte. E eu acho que o mundo da arte é melhor a gente pensar, melhor que pensar ele de uma maneira sociológica, como as pessoas, as instituições. É melhor pensar ele já articulado num campo de argumentos. Assim, pelo menos do ponto de vista da filosofia. Eu acho isso. Então, vamos... E aí o Danto fornece esse texto que ele fala, que ele pensa dessa maneira. Nesse texto, pelo menos. Né? Que é o Comédias de Similaridades, né? Revisitando o mundo da arte. Alguma coisa assim. E aí também, assim, ele para chegar todas nas soluções dele, né, de por que certas respostas para o que é arte não valem,
ele usa essa história do método dos indiscerníveis, que ele fala, olha, mas pode ter duas obras de arte que são indiscerníveis, mas são obras de arte diferentes. Como é que faz? Faz porque a intenção do autor, ou o contexto que faz parte do contexto teórico, histórico, artístico, né? E aí também, assim, e aí ele fala também do fim da arte, porque ele está dizendo assim, olha, tem um momento, as pessoas faziam várias teorias sobre o que é arte, mas elas sempre se viam erradas, porque sempre surgia um contra-exemplo, né? Então, assim, ele está falando também, de novo, contra-exemplo para quê? Para uma definição que vale para todo sempre, para todas as formas de arte. Eu fico meio em cima do muro, se não estou respondendo se é correto você tentar fazer isso, se ele realmente consegue, mas assim, a partir dessa busca que ele tem, ele fala, olha, quando eu vi o Brillo Box, além de ter uma epifania, né, eu pensei, assim, isso é uma reconstrução do Noel Carroll, na verdade, né, assim, mas acho que o Noel Carroll reconstrói bem, assim, que ele fala assim, eu tive porque o Danto tem depoimentos nesse sentido também, né, eu tive essa impressão, assim, agora não dá mais para ter contra-exemplo, porque a gente já teve uma arte tão radical que eu não consigo pensar como que você poderia ter um contra-exemplo, porque ela já elimina a possibilidade de fatores que o Danto chama de estéticos, né, serem relevantes para dizer se é arte ou não é arte. Então, assim, por isso que daí no último capítulo eu penso assim, tá, mas para a música, o 433 do John Cage é isso. Ele é uma obra que quando você ouve, assim, se você fosse um filósofo na época e ouvisse, e você ia, sabe, assim, entrar numa jornada para 20 anos depois escrever um livro sobre filosofia da música e falar assim, finalmente tem uma música que ela é tão radical que os novos movimentos musicais não vão fazer coisas que vão agora derrubar minha teoria, minha definição do que é música, porque ali ele já fez uma música que é idêntica a uma coisa que não é música. E só não é idêntico no quê? No significado, né? É o que o autor teve como intenção, é como ele colocou aquilo no espaço de fruição, né? E aí envolve os comportamentos que a gente deve ter em relação àquilo, né? E o comportamento mínimo é dizer que aquilo é música, né? Porque se você não diz que aquilo é música, você vai achar que aquilo é o som ambiente, que o músico está dormindo, está esperando alguma coisa acontecer. Uhum. Muito legal, Henrique, muito interessante. Queria fazer uma última pergunta, que é sobre sua produção musical e o que você gosta de ouvir também, o que te ajudou depois da tese, o que você tem feito, junto com a tese você continuou seu trabalho de música? Eu continuei, sim, foi bom, assim, fazer a tese, né? Acho que deu para continuar trabalhando como músico de uma maneira mais seletiva, mas o que também é bom, e pesquisar bem, escrever bem. Assim, durante esse período, a gente fez um evento chamado Quartas de Improviso, né? Eu organizei esse Praça 6, né? Que é um evento que eu gosto bastante, assim. Eu toquei em 2 edições dele, né? Teve até agora 10 edições, se não me engano. Acho que são 10. E toquei. Assim, mantive esse quarto de improviso, que é assim, uma prática que eu faço de improvisação livre, é um gênero musical que os músicos tocam sem ensaio prévio e fazem a música na hora, né? Assim, então é uma coisa bem específica, mas fazem para um público. Então é uma situação mais de apresentação mesmo, concentrada, né? Sem ensaio, né? Que você vai desenvolver a sua maneira de tocar por você mesmo, né? E aí você vai encontrar outros músicos que você conhece, né? Alguns você conhece, já toca algumas vezes. Outros são convidados. A gente faz convidados diversos. E nesse quarto de improviso, especialmente, a gente faz convidados também de outras áreas da arte, né? Então, às vezes, toca junto com pessoas improvisando dança. A gente já fez pessoas passando um filme que já estava pronto, mas a gente não tinha assistido.
ou a gente não sabia qual filme ia passar, qual vídeo ia passar. A gente já fez também com coisas ainda mais especulativas. Por exemplo, uma vez a gente fez com aula de yoga, e a gente improvisava uma música ali junto com a aula de yoga, tentando, claro, né, assim, dentro do âmbito do que a gente faz em música experimental. Então tem isso, né? Eu estou agora escrevendo, tentando terminar de escrever umas coisas, revisar umas coisas bem antigas, assim, de 2002, 2008, de jogos musicais que eu gostava de escrever, assim, regrinhas, assim, que daí mistura a improvisação, né, improvisação musical, mas com algumas regras de interação entre os músicos, né, se o músico tocou, então você tem que esperar o outro músico tocar para você tocar a próxima, e aí eu estou formalizando isso, assim, é isso que eu estou preparando, mas também, assim, sem dinheiro é uma coisa, assim, bem por amor mesmo, mas vou tentar publicar, né, eu gosto de ouvir, assim, eu tô na cena da música experimental, né, de uma maneira bem forte, né, eu trabalho junto a um pessoal num selo chamado Seminal Records, né, quem quiser dar uma olhada lá, tem muitos álbuns digitais lançados, várias coisas legais, e assim, mais nesse espectro do radicalismo sonoro, que a gente poderia, assim, para quem não conhece, vou dizer assim, porque quem está dentro da cena não gosta, às vezes, muito que eu fale assim, mas do radicalismo, uma coisa mais que é vista como de vanguarda, né? Assim, então, subgêneros ou sub-áreas da música experimental, como o noise, que é uma música muito barulhenta, feita com texturas densas de ruído, a improvisação livre, muitas apresentações, por exemplo, assim, que envolvem essa história da gravação de campo, né? Assim, trabalhar a partir de sons de ambientes gravados, essas coisas a gente faz bastante, assim. Mas assim, no meu dia a dia eu escuto tudo quanto é coisa, viu? Acho que eu nem vou começar a falar aqui, porque é um assunto. E eu tô tentando, assim, viu, Caio? Tentando um pós-doc agora. Isso aqui não tá aprovado ainda, não. E procurando essas oportunidades. Eu até fiz um concurso agora também para professor, mas daí acabei fazendo na música, na composição, né, e tecnologia musical. Mas eu desejo também tentar. Quer dizer, o meu desejo maior, na verdade, é tentar continuar fazendo filosofia, né? Assim, seja dentro da filosofia, seja fora da filosofia, mas eu realmente gostei muito de escrever essa tese. Estou participando de eventos de filosofia, ainda muito ligado à filosofia da música, né? Mas gostando de fazer isso. Maravilha. Muito bom, Henrique. Gostei muito da entrevista. Obrigado por ter vindo aqui no canal para falar da sua tese também. Se quiser dizer alguma última coisa aí, fica à vontade. Acho que valeu por me receber. Tá bem. Boa continuação aí nos estudos. É sempre bom depois voltar, né? O que você fez com outro olhar também. Esse distanciamento aí um pouco depois da tese é bom. E é bom que você tenha também mantido sua atividade como músico e que uma coisa possa ir construindo com a outra, né? Assim como você falou da tese, esses fragmentos que depois são retomados, vão criando ali uma rede de sentido. Às vezes é difícil de encontrar as relações, mas elas vão aparecendo. Né? Uhum. Com certeza. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado Valeu. também a todas e todos que assistiram aqui. Lembrando que vocês depois podem comentar, né? Se não comentaram aí durante o vídeo, podem deixar aí seus comentários e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Olha.